Milagre impactante, jovem curado de palpitação, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, um jovem de 23 anos, recém-casado e cheio de sonhos, nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão repentinamente. Sempre fui saudável, ativo, trabalhava com meu pai na oficina mecânica e aos finais de semana, participava dos cultos na congregação cristã com minha esposa e família. Tudo parecia perfeito, até que um dia, sem aviso, meu corpo começou a dar sinais de que algo não estava bem. Tudo começou com uma sensação estranha no peito. Eu estava em casa, sentado no sofá, lendo a Bíblia, quando de repente senti meu coração bater mais forte, como se estivesse correndo uma maratona, mesmo estando parado. A princípio, achei que fosse ansiedade, afinal, a vida de casado traz novas responsabilidades, e eu sempre fui um pouco preocupado. Mas conforme os dias passavam, as palpitações pioravam. Elas vinham em ondas, às vezes, meu coração acelerava tanto que eu sentia como se fosse sair pela boca. Outras vezes, parecia que ele pulava batidas, como se tivesse esquecido de bater por um segundo e depois compensasse com um golpe mais forte. Era assustador. Minhas mãos começaram a suar frio, e uma fraqueza tomava conta do meu corpo. Eu tentava disfarçar diante da minha esposa, mas ela, com seu coração sensível, percebeu que algo não estava certo. Uma noite depois do culto, enquanto estávamos jantando, ela me olhou nos olhos e perguntou: "O que você tem? Você está pálido e parece cansado." Não consegui mais esconder. Contei sobre as palpitações, sobre o medo que sentia de que aquilo pudesse ser algo grave. Ela, com lágrimas nos olhos, segurou minha mão e disse: "Vamos orar. Deus não nos desampara." Naquela mesma noite, ajoelhamos ao lado da cama e clamamos a Deus. Minha esposa orou com uma fé que me fortalecia: "Senhor, Tu és nosso médico. Olha para o coração do meu marido. Se é da Tua vontade, cura-o, porque sabemos que nada é impossível para Ti." Eu, com a voz embargada, só conseguia repetir: "Senhor, tem misericórdia de mim." Depois da oração, sentimos uma paz, mas as palpitações continuavam. No dia seguinte, resolvi procurar um médico. O cardiologista, após me examinar, pediu vários exames: eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue. Os resultados começaram a chegar, e cada um deles parecia trazer mais dúvidas do que respostas. Meu coração estava acelerado mesmo em repouso, e o médico mencionou termos que eu nunca havia ouvido: taquicardia sinusal, extrasístoles, possíveis arritmias. Ele receitou medicamentos para controlar os batimentos, mas avisou que seria necessário investigar mais. "Pode ser estresse, pode ser algo mais sério. Vamos monitorar", disse ele. Os remédios ajudavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram difíceis: tonturas, boca seca, uma sonolência que me impedia de trabalhar direito. Pior que tudo era a incerteza. Eu me pegava pensando: e se isso nunca passar? E se eu não puder mais trabalhar? E se? Os pensamentos negativos vinham como uma enxurrada, e o medo começou a me dominar. Minha esposa, sempre ao meu lado, tentava me animar: "Deus não nos deixou até aqui para nos abandonar agora. Confia nele." Mas a confiança naquele momento era difícil. Eu orava, mas as palpitações não cessavam. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com o coração disparado, como se estivesse sendo perseguido. Era uma luta constante. Até que em um domingo à tarde, depois do culto, o irmão mais velho da congregação se aproximou de mim. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita fé. Colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, eu também já passei por provações assim. Mas Deus é fiel. Ele ouve nossas orações. Não desanime." Aquelas palavras simples, ditas com tanta convicção, me tocaram profundamente. Naquela noite decidi que não ia mais me render ao medo. Reuni minha família em casa, meus pais, minha esposa, meus irmãos. Todos se ajoelharam ao meu redor, e meu pai, com voz firme, começou a orar: "Pai Celestial, nós te pedimos pela saúde do nosso filho e irmão. Tu conheces cada batida do seu coração. Se for da tua vontade, restaura-o completamente. Dá-lhe força para enfrentar esta prova e fé para crer no teu poder." Todos amém. E naquele momento senti algo diferente. Não foi uma cura instantânea, mas uma certeza de que não estava sozinho. Os dias seguintes foram de muita oração. Minha esposa e eu nos levantávamos de madrugada para clamar a Deus. Às vezes eu chorava, pedindo forças. Outras vezes só conseguia dizer: "Senhor, eu confio em Ti." Os irmãos da congregação também se uniram em oração. Muitas vezes, depois dos cultos, algum irmão ou irmã se aproximava e dizia: "Estamos orando por você." Aqueles gestos de carinho e solidariedade me davam ânimo para continuar. Uma semana depois, tive uma consulta marcada com um especialista em arritmias.
O médico analisou todos os meus exames novamente e disse que, embora não houvesse nada extremamente grave, meu coração estava de fato com um ritmo irregular. Ele sugeriu um procedimento chamado ablação por catéter, que poderia corrigir o problema. Mas ao explicar os riscos, meu coração se encheu de medo novamente. E se algo der errado? Pensei. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto enquanto minha esposa dormia ao meu lado. De repente, uma paz inexplicável encheu meu ser. Era como se uma voz sussurrasse no meu coração: não temas. Eu estou contigo. Não foi um som audível, mas uma certeza tão forte que me fez chorar. No dia seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há semanas. Fui ao médico e disse: vou pensar sobre o procedimento, mas por enquanto, quero tentar outro caminho. Decidi que antes de qualquer coisa, ia me dedicar ainda mais à oração e à leitura da Palavra de Deus. Todos os dias, de manhã e à noite, eu e minha esposa nos ajoelhávamos. Eu lia passagens como lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5:7, e confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios 3:5. Cada palavra era como um bálsamo para minha alma. Uma tarde, enquanto estava sozinho em casa, sentindo mais uma crise de palpitações, resolvi fazer algo diferente. Em vez de me desesperar, comecei a louvar a Deus. Com voz trêmula comecei a cantar hinos que conhecia desde criança. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, Deus é amor, tão terno amor. Enquanto cantava, senti meu coração se acalmar. Não foi instantâneo, mas aos poucos as palpitações foram diminuindo. Foi como se, no ato de adorar, meu corpo respondesse à presença de Deus. Nos dias que se seguiram, as crises foram ficando mais raras. Eu ainda sentia algum desconforto, mas nada comparado ao que era antes. O médico, surpreso com a melhora, pediu novos exames. Dessa vez, os resultados mostravam que meu ritmo cardíaco estava quase normal. Continue com os remédios e volte daqui a 1 mês, disse ele. Mas no fundo, eu sabia que não era só o remédio. Era algo maior. Uma noite, durante o culto, enquanto o irmão pregava sobre a fidelidade de Deus, senti uma emoção tão forte que não consegui conter as lágrimas. Era como se Deus estivesse me dizendo: eu ouvi suas orações. Eu vejo suas lágrimas. Confie em mim. Naquele momento, senti uma certeza absoluta de que seria curado. Não sabia como, nem quando, mas sabia que Deus estava agindo. Passaram-se mais algumas semanas. Eu continuava tomando os remédios, mas as palpitações haviam praticamente desaparecido. O médico, ao ver minha melhora, reduziu a dose e, finalmente, disse que eu poderia parar de tomá-los, desde que meu coração se mantivesse estável. E assim foi. Os exames seguintes confirmaram: meu ritmo cardíaco estava normal. Não havia mais sinais de arritmia. O médico, incrédulo, disse: isso é raro. Geralmente casos como o seu requerem intervenção. Mas pelo jeito você teve sorte. Eu sorri e pensei: não foi sorte. Foi Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada momento dessa prova. Ele não tirou o problema imediatamente, mas me deu força para enfrentá-lo. Aprendi que às vezes a cura não vem do jeito que esperamos, nem no tempo que desejamos, mas ela vem. E vem da maneira certa, no momento certo. Minha esposa e eu nos ajoelhamos mais uma vez, desta vez em ação de graças. Senhor, obrigado por ouvir nossas orações. Obrigado por nos sustentar nos momentos de fraqueza. Obrigado por mostrar que, mesmo quando não vemos, tu estás trabalhando. Foi um tempo de aprendizado, de crescimento na fé, de entender que Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Hoje, quando encontro algum irmão ou irmã passando por uma prova de saúde, procuro compartilhar minha experiência não para me gloriar, mas para encorajar. Digo a eles: Deus ouve, Deus vê, Deus age. Não desanime. Continue orando, continue confiando. Ele não falha. Que este testemunho seja um encorajamento para todos que estão passando por lutas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Seu poder de curar, de restaurar, de dar força continua o mesmo. Basta confiar. Basta crer. E acima de tudo, basta se ajoelhar e dizer: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. A gratidão enche meu coração ao lembrar de como Deus agiu. Não foi um caminho fácil, mas foi um caminho de bênçãos. E hoje posso dizer com toda certeza: Deus é bom. Sempre. Em todas as coisas. Amém. Havia noites em que o coração parecia querer sair do peito. As palpitações vinham fortes, como se um tambor descompassado batesse dentro de mim, e o medo apertava a garganta.
Eu me sentava na beira da cama, as mãos trêmulas, a respiração curta, e minha esposa, com os olhos cheios de lágrimas, segurava a minha mão e dizia: "Vamos orar, meu amor. Deus não nos abandonou." E ali, naqueles momentos de angústia, quando o corpo fraquejava, a fé era o único lugar onde podíamos nos apoiar. Era difícil entender por que aquilo estava acontecendo. Eu era jovem, saudável, servia ao Senhor com alegria, frequentava as reuniões, buscava viver uma vida reta. Por que então essa prova? Mas o Espírito Santo, em sua bondade, foi me ensinando que as perguntas nem sempre têm respostas nesta vida. O que importa é confiar àquele que sabe todas as coisas. Lembro-me de uma noite em que, depois de mais uma crise, abri a Bíblia e meus olhos caíram em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aquelas palavras entraram fundo na alma. Não era uma promessa de cura imediata, mas era uma certeza de que Ele estava perto. E isso bastava. Os irmãos da congregação também foram instrumentos nas mãos de Deus. Não eram palavras vazias, mas orações sinceras, visitas em casa, mensagens de encorajamento. Um irmão mais velho, que já havia passado por provas semelhantes, me disse uma vez: "Filho, quando a gente não aguenta mais, é sinal que está na hora de Deus mostrar seu poder." Aquilo me marcou. Não era uma questão de força minha, mas de render-me completamente aos cuidados dele. Comecei a entender que às vezes Deus permite a fraqueza para que sua força se manifeste em nós. Os médicos faziam seus exames, receitavam remédios, davam orientações, mas eu sabia que a verdadeira cura viria daquele que formou meu coração antes mesmo de eu nascer. Não que eu deixasse de lado os cuidados médicos, afinal, Deus também usa os meios naturais, mas meu coração estava firme na certeza de que a última palavra era dele. Em uma das consultas, o médico, depois de analisar os resultados, balançou a cabeça e disse: "Não encontro uma causa orgânica para essas palpitações. Pode ser estresse e ansiedade." Mas eu sabia que era mais que isso. Era uma prova que o Senhor permitiu para meu crescimento. E então veio o dia em que, durante uma reunião de oração, senti algo diferente. Não foi um barulho, não foi um clarão, não foi nada espetacular aos olhos humanos. Mas enquanto os irmãos oravam, com as mãos levantadas e os corações unidos, uma paz profunda encheu meu peito. As palpitações, que antes vinham como ondas fortes, começaram a diminuir. Não sumiram de uma vez, mas foi como se uma mão invisível estivesse ajustando o ritmo do meu coração. Saí daquela reunião com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de gratidão. Algo havia mudado. Nos dias que se seguiram, as crises foram ficando mais raras, mais leves, até que certo dia, percebi que havia se passado uma semana sem nenhum episódio. Depois, 2 semanas. 1 mês. 2 meses. O coração batia normal, firme, como se nunca tivesse falhado. Os médicos, surpresos, disseram que era uma melhora inexplicável. Mas eu sabia a explicação. Era Deus. Sempre foi Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como o Senhor foi moldando meu caráter naquela prova. Aprendi a depender dele de uma maneira que nunca havia dependido antes. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que, mesmo com medo, podemos confiar em aquele que nos sustenta. Aprendi que as orações dos irmãos têm poder, que a igreja não é apenas um lugar onde vamos aos domingos, mas um corpo vivo, onde cada membro sofre e se alegra junto. Às vezes, quando estou em silêncio, fecho os olhos e lembro daqueles dias difíceis. Não com saudade da dor, mas com gratidão pelo que Deus fez. Porque foi naquela fraqueza que Ele se tornou minha força. Foi naquele vale que Ele me ensinou a cantar. Foi naquela prova que Ele me mostrou que sua graça é suficiente. E hoje, quando vejo algum jovem na congregação passando por lutas, seja uma doença, uma angústia, uma batalha espiritual, procuro me aproximar e dizer: "Irmão, eu já estive onde você está. Não foi fácil, mas Deus foi fiel. Ele não te deixou sozinho, assim como não me deixou. Continue firme. Não desista de orar. Não desista de confiar. Porque no tempo certo, no jeito certo, Ele vai agir. Pode não ser do modo que a gente espera, mas vai ser do modo que for melhor para a gente." Há pouco tempo, um jovem me procurou depois da reunião, com os olhos cheios de lágrimas. "Irmão, eu tenho medo. Os médicos disseram que meu problema é sério." Eu o abracei e disse: "Vem, vamos orar." Ajoelhamos ali mesmo, no corredor da igreja, e clamei a Deus por ele. Não foram palavras bonitas, foram palavras quebrantadas, de um coração que já esteve no mesmo lugar. Quando terminamos, ele olhou para mim e disse: "Obrigado. Agora eu tenho esperança." Isso é o que Deus faz. Ele não tira todas as provas, mas Ele dá esperança. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete andar conosco em cada uma delas.
E quando olhamos para trás, vemos que cada lágrima, cada noite de dor, cada momento de angústia teve um propósito. Porque Ele é o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que nunca falha. Glória a Deus por sua fidelidade. Glória a Deus por sua misericórdia. Que este testemunho seja como uma luz para quem está no escuro, como uma mão estendida para quem está caindo, como uma voz que diz: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Que o nome do Senhor seja engrandecido por esta cura. Que muitos possam crer que Ele vive, que Ele ouve, que Ele age. E que, acima de tudo, possamos aprender que nas provas, não somos abandonados, somos amados. Não somos esquecidos, somos cuidados. Não somos derrotados, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Amém. Aleluia.